Fala pessoal, então estamos em mais um episódio do Peludinhos e Companhia aqui no canal Cíntia Tomazin no ar. Espero que estejam gostando. Quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal para acompanhar todos esses episódios lindos. Compartilha com os amigos para esse vídeo ir mais longe, né? Muita história legal. E a gente continua hoje aqui com a Fátima. Hoje a gente vai falar do assunto da enchente. Já vamos dar um oi para a Fátima. Tudo bom, Fátima? Sim, tudo bem. Você, tudo bem? Tudo jóia. Ó, sempre vamos ter aqui os amigos aqui participando, né, da nossa entrevista, maravilhosos. E aí, pessoal, então hoje a gente vai conversar com a Fátima sobre a enchente, né, de maio de 2024, que é de conhecimento aí, né, do país inteiro, que a gente teve uma enchente como nunca tínhamos enfrentado, né, e é claro que a gente sabe que os animaizinhos também, né, muitos se perderam, né, houve um sofrimento grande, mas houve muito resgate também, né, a gente teve perda, sim, cachorrinhos que estavam amarrados em pátios, né, então a água foi subindo, né, e acabou atingindo eles, mas muitos conseguiram se salvar, né, em virtude aí de muitos voluntários, e quem não estava na linha de frente atuou, claro que, né, iam chegando esses animais e precisavam de acolhimento, né, de caminha, de casinha, de ração, de tratamento veterinário, e a Fátima foi uma das pessoas, então, que atuou nesse cuidado. Ela vai nos relatar como que foi essa situação, aqui em especial a cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, como que ela atuou, né, e que alguma história aí que ela tenha para nos contar. Então, como é que foi, Fátima, esse período difícil da enchente em relação aos pets? Olha, assim, foi desesperador, porque assim, ó, foi muito trabalho, foi muita tristeza, foi muito resgate, mas assim, a gente teve bastante ajuda da comunidade, a gente teve bastante ajuda de fora, então a gente ganhou bastante ração. Só que assim, muitas pessoas levaram os seus pets para os abrigos e não voltaram para buscar. Então, assim, até hoje a gente tem alguns animais em abrigos que a gente tá levando ração, cuidando, fazendo as limpeza, né. Então isso foi o pior, assim, de tudo, que o pessoal, assim, ó, não teve mais condições de ficar com os pets, porque perderam tudo, né, então a gente também tem que entender isso, mas muita gente, assim, não nem deram satisfação, simplesmente eles levaram lá nos abrigos, porque era um desespero para todo mundo, né, e aí a gente não conseguiu fazer uma ficha, não conseguiu pegar dados, e as pessoas não voltaram para buscar esses bichinhos, né. Então assim, mas até hoje a gente está ainda cuidando, a gente está recebendo, doações de ração, pouco, às vezes a gente muitas vezes a gente tem que tirar do bolso, porque a gente não tem, a demanda é bastante, para conseguir, alimentar esses bichinhos. Mas assim, ó, foi muito triste, mas graças a Deus, né, acho que tudo está se encaminhando, uns a gente conseguiu doar, e tem uns, assim, como a gente já falou na outra parte, que como são, adultos, são mais de idade, ninguém quis, por isso que estão nesses abrigos e a gente está cuidando. É, infelizmente, né, pessoal, como a gente já tratou aí no outro episódio, existe o preconceito, né, Fátima, quanto à adoção de um cachorrinho já adulto, né, e tal, bem diferente de um filhotinho, né, quando aparece filhotinho também, às vezes não é tão fácil de achar um lar, mas é bem mais fácil do que um cãozinho adulto, né, então assim, a gente vai, abraçar essa campanha de adote um cãozinho já adulto. Gente, eles são tudo de bom, eu adotei a minha com 4 aninhos, eles já vêm com uma bagagem, e é muito legal, né, quer dizer, o tempo que tu fica com eles, depois tu não quer que eles partam, né, dessa vida, então assim, a gente se apega nesses bichinhos, não quer dizer ser filhote ou não ser filhote, o filhote também vai crescer, né, isso que a gente tem que entender, ele não vai ficar sempre um nenenzinho bonitinho, assim como uma criança, né, primeiro é nenê, mas depois vai crescer, vai ficar maiorzinho, então a gente tem que amar em todas as fases, né, da vida. E aí esses dias, né, Fátima, até me chamou a atenção que eu vi uma reportagem, não me lembro, acho que foi na cidade de Novo Hamburgo, um ano depois, um tutor que tinha, né, então, perdido o seu pet ali na enchente, né, mas o pet foi resgatado e estava, né, sobre os cuidados de uma ONG, e eles se reencontraram. Tu chegou a ver? O que que tu tem para nos falar? Sim, eu vi isso, é muito lindo, eles não perdem o foco da gente, porque quantas vezes, assim, que eu peguei os bichinhos e doei, porque não foi só esses aqui, de novembro para cá, eu já peguei 15 filhotinhos, tratei a mamadeira e consegui doação. Só que eu já venho fazendo esse trabalho há muito tempo, então eu resgato na rua também, trago, levo e dou, aí às vezes eu faço a visita para eles, mas cada vez que tu chega lá, eles sentem o teu cheirinho, assim, eles te reconhecem. Então, assim, por mais tempo que demore, eles não esquecem. Que legal, né, pessoal, que relato bacana, né, então esse amor que esses pets já têm pela Fátima, né, que cuida tanto aí, resgata tantos animais. Pra gente terminar esse episódio, Fátima, eu quero que tu conte para o pessoal aquela história que tu estavas, né, me contando nos bastidores aqui, daqueles filhotinhos que tu e o teu marido foram de noite, com chuva, resgatar. Então conta essa história para o pessoal, pra gente fazer um fechamento bem amoroso, bem lindo desse episódio. Foi o mês passado.
eu estava olhando o Face, assim, aí daqui a pouco veio uma caixinha, assim, com os filhotinhos e o tutor relatando. "Bah", ele disse, "agora a mãezinha deles morreram", eram 5 filhotinhos, "a mãe deles morreram, o tio deu AVC, como é que eu vou cuidar desses bichinhos? Eu vou trabalhar hoje de noite", isso já era 9 horas da noite, "eu vou trabalhar hoje e vou voltar só amanhã meio-dia". Eu peguei um potinho de ketchup, coloquei leite, um frasquinho, né, de ketchup, coloquei um biquinho e dei um pouquinho de leitinho para eles. Era uma noite muito fria, era uma noite chuvosa, então eles estavam naquela caixinha, daí eu falei para o meu marido: "Como é que tu vai deitar na cama, sabendo que tem 5 vidas ali que a gente podia trazer para casa e cuidar?" Porque é um compromisso, era frio, eles não pedem assim: "Ah, que hora eu posso levantar, que hora eu quero fazer xixi, que hora eu posso que quero comer". Então assim, ó, é um compromisso muito grande, é uma responsabilidade. Aí eu disse para meu marido: "Não, nós vamos buscar eles". Pegamos o carro, 9 horas da noite, fomos lá, era longe daqui, chegamos lá, eles estavam dentro de uma caixinha, aos panos molhado, eles estavam geladinho, eles estavam louco de fome. Aí trouxemos para casa, pegamos um paninho, limpamos eles, tratamos eles, colocamos eles numa caixinha quentinha, eles dormiram a noite toda. E aí conseguimos salvar os 5, ficaram lindos, maravilhosos, e hoje eles foram doados para pessoas maravilhosas também, que hoje eu recebo vídeo, recebo fotos, que são pessoas do bem e que querem cuidar dos bichinhos. Então, assim, isso é gratificante para a gente, é um serviço que a gente vê que vale a pena. Não é um sacrifício, eu digo, acho que é uma missão da gente, porque eu não acho isso um sacrifício. Eu penso que isso é uma missão, e acho que Deus capacita os escolhidos. Eu penso isso é para a gente não pode ter medo de ir lá passar uma noite de sono, deixar de comer às vezes, deixar de cuidar da gente, ou deixar às vezes até de limpar a casa, para poder cuidar desses bichinhos, porque isso é gratificante e isso faz bem para a gente e para a alma da gente também. Então isso é muito bom e eu faço isso assim com muito amor, com muito carinho, e eu amo fazer esse trabalho. Que lindo, né, pessoal? Então fazer esse fechamento aí, a Fátima então que teve 3 lindas participações aqui conosco. No decorrer vai ter mais, né, Fátima, porque tem muito assunto, ela também tem muita referência aí de outras pessoas que também, né, eu vou convidar para me acompanhar em outras gravações aí, se ela puder ir vai ser maravilhoso, né, que ela tem muito contato, muito lindo. E hoje a Fátima já é uma referência, né, o pessoal já vai atrás dela, assim, quando acha algum pet, né, que sabe que ela vai direcionar ou vai, acolher aqui até que esse bichinho consiga, né, um novo lar. O que aconteceu, na verdade, no dia anterior aqui da gravação, né, ela estava me mostrando ali já pela internet, ali pelo Whats, que já tinha resgatado um filhotinho, até achei que ele ainda estaria na gravação aqui conosco, mas graças a Deus, na noite anterior, então ela conseguiu uma família, né, que já adotou. Então, assim, é bacana, né, Fátima, o pessoal já te enxergar como uma referência, né, então, assim, se eu tô no meu bairro ali, eu vejo, né, um animal que foi abandonado, eu já vou na Fátima, né, então é bacana, ela já virou uma referência aqui da cidade, né, e é muito legal a gente ter essas pessoas que a gente sabe que vão, né, fazer esse acolhimento e depois, claro, que direcionar aí para uma adoção consciente. Muito obrigada, então, Fátima, por essas participações lindas, a gente quer outras, né, com outros focos aí, que tu nos ajude também, aí que a gente leva adiante esse assunto, que é tão lindo, né, e que a gente sabe que de pouquinho em pouquinho a gente consegue ir espalhando aí essa ideia da adoção, né, e quem não viveu, né, Fátima, essa experiência de ter um pet, eu sempre falo que a minha vida, ela ficou completamente mais maravilhosa, se transformou depois que eu fui mãe de pet, então quem não viveu isso, não passe essa vida sem ter essa experiência. E tanto cãozinho, né, aí gatinhos também, né, enfim, pets, para serem adotados. Então, muito obrigado, Fátima, né, já te agradeço nesse início, mas eu quero que tu participe aí na sequência também. Valeu! E assim, ó, os meus também, para nós concluir, né, eu que te agradeço muito, e os meus, o único é um só que é bebê, o resto que eu resgatei foram todos eles adultos, e hoje eu não posso me arrepender com isso. Então não é só bebezinho que tu pode adotar um adulto, eles são tudo de bom igual. Mas te agradeço, assim, estamos aí para o que precisar, tá, a gente espera a colaboração da comunidade também para nos ajudar, porque não é um trabalho fácil, não é uma tarefa fácil, mas é assim, quando a gente faz com amor, eu acho que nada é impossível, tá, então eu agradeço. Valeu, pessoal. Então, seguimos, né? A gente continua aí na temporada linda do Peludinhos e Companhia. Se inscreva no canal. Até o próximo.